Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. Está saindo um pouquinho atrasada, mas no tempo oportuno, tá certo? Antes da gente conhecer qual será o tema a qual nós vamos conversar um pouco, refletir, eu quero convidar você a, junto comigo, buscarmos a presença de Deus em oração. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, a Ti toda a honra e toda a glória que nós possamos render, porque de fato o Senhor é o Criador de todas as coisas. E o Senhor merece a nossa adoração e a nossa reverência. A Deus, que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa alcançar os nossos corações, pois foi o mesmo que nos conduziu para ter esse momento contigo, e que dessa forma o trabalho dele seja efetivo na nossa vida, para que a gente não apenas adquira conhecimento, mas acima de tudo, que a gente reflita naquilo que podemos ser, naquilo que podemos melhorar. Tudo isso para honrar e glorificar o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Oração feita. Vamos conhecer qual é o tema. O tema de nossa meditação hoje é: que dizem de Jesus? Olha que pergunta interessante. O que é que as pessoas estão falando a respeito de Jesus? Vamos ver o texto bíblico. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo é o 13. E olha só o que diz. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Antes de nós refletirmos na pergunta que Jesus fez, se faz necessário a gente fazer uma outra pergunta, que é: por que Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe? Esse local ele ficava à distância de cerca de 90 quilômetros, ali de Cafarnaum. Um local, podemos dizer assim, não muito adequado, principalmente para judeus, porque ali era um lugar muito paganizado. Naquele local, com muita facilidade, se encontrava vários templos de idolatria, como por exemplo para deuses como Pan, Zeus e outros tipos de divindades. Para você ter ideia, havia até um templo do imperador Augusto, né? Ou seja, aquele local era um local não apenas idólatra, mas podemos dizer assim, distante vamos dizer assim, do tipo de vida que os judeus levavam. Para você ter ideia, lá era pior até mesmo do que o local lá de Decápolis, onde Jesus encontrou aquele endemoniado, né, que depois colocou os demônios para os porcos e os porcos se precipitaram ali da montanha, né, do precipício. E quando Jesus fez essa pergunta, quem sabe os discípulos acharam estranho, né, aquele tipo de pergunta. Mas essa pergunta havia uma razão e um motivo, que é exatamente isso que nós vamos refletir. Jesus queria saber se o nome dele, as histórias dele, a atuação dele, a importância dele já tinha alcançado aquele lugar que aparentemente não tinha, podemos dizer assim, nenhum interesse no Filho do Homem. Afinal de contas, já estava preenchido por vários tipos de ídolos pagãos. Só que quando Jesus pergunta, os discípulos dão a seguinte resposta: olha, o pessoal aqui, eles acham que o Senhor é João Batista, outros pensam que o Senhor é Elias, outros até falam que o Senhor é algum outro profeta, né? E aí, de modo interessante e até mesmo positivo, isso mostra que, embora aquele local não tivesse uma presença forte do verdadeiro evangelho, mesmo assim, a informação, a notícia tinha chegado até lá. O problema é que não tinha sido a resposta correta. As pessoas de lá não sabiam perfeitamente quem era o Filho de Deus, quem era o Filho do Homem. Embora eles tivessem ouvido falar de Jesus, eles não tinham ouvido plenamente sobre quem era Jesus. E isso era um problema. E era esse exatamente ponto que Jesus queria
de certo modo, despertar na mente dos discípulos a importância das pessoas saberem quem de fato era Jesus. Depois que eles tomam essa resposta, Jesus faz uma nova pergunta. Jesus vira-se para eles e diz: e para vocês, quem eu sou? Veja que Jesus pergunta primeiro sobre a localidade, as pessoas que moravam ali, viviam ali. E depois Jesus direciona essa pergunta de maneira muito pessoal para os discípulos. Porque não bastava aquelas pessoas não terem a verdadeira informação acerca de Jesus. Jesus quer saber também se os seus discípulos, se as pessoas que estão indo até Jesus, buscando a Jesus, se essas pessoas sabem quem é Jesus. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que, na sua ingenuidade, estão buscando a Jesus, mas que, na verdade, ainda não conhecem Jesus. E é aí que a gente conhece a declaração e a confissão de Pedro, né? Onde Pedro fala que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido, a quem eles esperavam, a quem eles aguardavam, que ele era o Cristo. E essa foi uma declaração magistral, porque embora aquelas pessoas não soubessem ainda perfeitamente quem era Jesus, os discípulos, a saber Pedro, já sabia quem era Jesus. E o ponto-alvo de nossa meditação é exatamente esse. Nós, primeiramente, precisamos saber quem é Jesus, conhecer Jesus, ter um relacionamento com Jesus. E após isso, nós precisamos compartilhar Jesus. Com quem? Com todos que estão ao nosso redor. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, seja na rua, seja com os familiares. Nós precisamos falar de Jesus, conversar sobre Jesus, passar para as outras pessoas adiante a pessoa de Jesus. Porque essa é a nossa missão como discípulos e filhos de Deus. Não importa o que as pessoas sabem a meu respeito, mas importa o que as pessoas sabem de Jesus por meio de cada um de nós. Aquelas pessoas ali, elas não tinham o pleno conhecimento de quem era Jesus. E Jesus quis deixar isso claro e evidente, que a situação em que elas se encontravam eram de responsabilidade dos discípulos, porque eram os discípulos que deveriam levar a pessoa de Jesus a outros. E às vezes, por conta de preconceito, por conta de alguma circunstância, por conta de receio, de medo, até mesmo de, vamos dizer assim, não levar a sério a missão de levar Jesus, é que outras pessoas estão deixando de ter a melhor experiência da vida delas, que é conhecer Jesus. Então, que, diferente dos discípulos, que quem sabe não estavam confortáveis em estar ali em um ambiente idólatra, em um ambiente, podemos dizer assim, não propício para o judeu, e por conta disso as pessoas não conheceram plenamente quem era Jesus, que a gente não cometa esse mesmo erro, esse mesmo problema. Independente do lugar, se parece ser agradável ou não, se as pessoas parecem ser agradáveis ou não, que a gente aproveite toda a oportunidade para falar quem é Jesus. Que a gente possa ser conhecido, não por quem nós somos, mas pela pessoa que nós estamos divulgando, que é a pessoa de Jesus. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Papai do Céu continue a nos conduzir para momentos como esse, de reflexão, de conversa, de troca de informações, onde nós juntos crescemos em graça, crescemos diante do nosso Deus. E essa ocasião seja mais uma ocasião para glorificar e honrar o nome de Deus. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.